TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, telespectadores da TV Candidez. Um bom dia para todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa sala de aula, em que neste momento nós estamos aqui para adentrarmos o seu lar, a sua casa, para tratarmos de assuntos correlacionados à doutrina espírita. É uma alegria muito grande estarmos de volta aqui, hoje tendo como entrevistada a nossa amiga Flávia Fragoso, que é uma alegria muito grande para nós, Flávia, receber aqui no estúdio da TV Candidez, para que nós possamos trabalhar nesta manhã de hoje o assunto livre-arbítrio e responsabilidade. Com isso, a nossa temática de hoje, ela visa trazer ao entendimento de todos vocês a questão da liberdade, a questão do livre-arbítrio e o determinismo divino, essa correlação entre as leis divinas e a nossa condição de fazermos as escolhas entre o certo, quer dizer, entre o bem, entre o errado e entre o mal. Com isso, é imperioso que a gente possa estar com vocês, interagindo com vocês através dessa temática que a doutrina espírita nos proporciona em tempos de hoje. Então, com isso, começamos nosso programa, Flávia, te perguntando: quando falamos em livre-arbítrio, logo pensamos em liberdade, mas não haveria uma tensão entre essa liberdade individual e a convivência familiar? Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui, muito obrigada pelo convite. Sempre que a gente fala em liberdade, a gente vai ter que lembrar que a gente fala em liberdade dentro de um contexto sempre. Nós não somos seres livres ainda. Então, quando a gente pensa em liberdade, a gente sabe que existem os direitos que nos são oferecidos pela sociedade, pelas nossas condições, pelos lugares onde a gente mora. O que a gente tem aqui como liberdade em outro país pode não ser. E dentro disso, nunca é no vazio, sempre é em relação a uma circunstância que a gente vai ser livre ou não. Então, quando a gente fala que existe liberdade, existe liberdade, a gente é livre para algumas coisas, mas sempre dentro de um contexto. Nós somos seres que temos que ser regidos ainda por leis, porque os nossos acordos não são cumpridos e por isso houve a necessidade de se estabelecer leis, e essas leis são as leis que regem a sociedade. Então, nós somos livres dentro de contextos de limitações impostas por essa sociedade. Agora, a sociedade num todo, vivendo esse quadro dessa grande transição social, essa transição humanitária, em que todo esse mundo de expiação e provas, neste presente momento, passa por essa situação de estar saindo de uma condição de um mundo de expiação e provas a um mundo de regeneração, a liberdade, neste caso, ela seria uma liberdade plena, ela está muito relativa à condição individual de cada criatura? A gente ainda não tem essa condição de liberdade plena, a gente ainda está meio longe dessa questão da liberdade plena. A gente ainda tem escolhas para fazer. Escolhas. Enquanto a gente tem escolhas para fazer, a gente não é livre. Porque Jesus era livre. Ele não tinha que pensar se ele ia fazer A ou se ele ia fazer B, se ia ser certo ou se ia ser errado. Ele era por amor, ele era totalmente livre. A gente não tem essa condição ainda. A gente ainda está preso ao que a gente vem trazendo de bagagem das nossas outras vidas, das nossas outras existências. E com isso a gente é preso em questões morais nossas muito fortes que nos impossibilitam de viver a liberdade de uma forma plena ainda. Pois é, neste caso, então, Deus nos criou livres. Essa liberdade é uma condição que cada um de nós realmente experimenta no nosso dia a dia. Quer dizer, uma liberdade pelo qual nós temos capacidade de podermos agir, mas também existe a liberdade, aquela que passa a ser um atributo do espírito, que nós chamamos de livre-arbítrio.
Esse livre-arbítrio é justamente essa condição pelo qual eu, você, todos nós temos aquela liberdade no ato da escolha, a escolha do bem e do mal. Quer dizer, isso para nós é de uma forma muito consciente ou ainda muito relativa a essa inconsciência? Na verdade, o que acontece é que o nosso pensamento é livre. Livre. Somente o nosso pensamento é livre. E mesmo ele sendo livre, nós temos que arcar com as responsabilidades desse pensamento e com o que a gente atrai com esse pensamento. Se a gente é livre para pensar, teoricamente a gente seria livre também para obrar, para fazer as coisas. Porém, a gente sabe que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Dessa forma, tudo que a gente faz, todas as escolhas que a gente faz, sejam elas boas, sejam elas ruins, sejam elas muito conscientes ou até um pouco inconscientes, elas falam de nós. Elas falam da minha bagagem. Porque quando a gente fala de inconsciente, fica meio desculpado, né? Algumas das nossas atitudes, mas no fundo a gente conhece bastante da gente. A gente sabe que em determinados momentos a gente fala assim, eu sei que isso deveria ser feito, mas eu vou fazer aquilo. Então, no fundo, a gente vive de escolhas da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. O tempo inteiro a gente está escolhendo. E era interessante que a gente começasse a perceber o que a gente está fazendo com a nossa vida, porque o que a gente vive hoje nada mais é do que o resultado da minha escolha que eu faço toda hora, todos os dias na minha vida. Flávia, o livre-arbítrio sendo uma liberdade relativa, como fazer para expandir nossa liberdade? Essa é uma pergunta interessante. Se a gente pensar como nós, pais, se a gente tem um filho que a gente sabe que ele mente, que ele arruma subterfúgios para convencer a gente, que ele manipula, que ele faz um monte de coisas que não são muito interessantes, a gente, como pais, a gente dá uma certa liberdade. A gente fala, não, deixa eu ver se agora eu posso confiar, deixa eu ver se agora eu consigo fazer com que isso chegue mais à frente. Assim também o nosso pai, que conhece toda essa bagagem que a gente traz, ele sabe que ele não pode liberar determinadas coisas para nós, porque nós não temos condições morais ainda de fazer isso e nem de arcar com o resultado dessas escolhas nossas. Então, a gente vai sendo testado e vai nos sendo dadas oportunidades, vão nos sendo dadas oportunidades de acordo com o nosso comportamento, vamos chamar assim, de acordo com a nossa intenção de melhora, com a nossa intenção de estar progredindo na nossa vida. Agora, essa intenção que nós normalmente temos durante todos os dias, durante toda a nossa existência, como é que a gente pode estipular para nós essa situação de intenção de agir no bem ou agir no mal? A intenção é uma situação pelo qual a gente faz uma escolha livre ou as circunstâncias do mundo do qual a gente faz parte nos impõem a uma atitude desta ou daquela situação? Eu acho que o interessante é eu acho que tem uma coisa bacana para a gente conseguir viver isso e tentar colocar isso em prática. É muito fácil a gente agir como Jesus. Então, a gente resolve, pensa e determina determinadas coisas e vai tentar agir como Jesus. Mas o grande segredo, eu acho, é a gente reagir como Jesus, por causa dessas coisas todas que a gente vive no mundo. Então, é uma pessoa que te dá uma fechada no trânsito, é uma pessoa que te fala uma coisa que você não está satisfeita. O difícil e a meta, eu penso, é a gente reagir como Jesus, é a gente reagir no amor. Quando a gente conseguir fazer isso, que é justamente aquela coisa que a gente estava falando de determinar e decidir viver de uma forma melhor, se a gente conseguir cortando essas arestas aos pouquinhos, a gente vai conseguir viver de uma forma melhor. E isso vai se tornar um hábito para nós. Sim. Passa a ser uma constante, quer dizer, uma necessidade do dia a dia. Flávia, e o determinismo divino? Existe alguma situação que nos são impostas, como, por exemplo, a reencarnação? Aí eu te pergunto, onde fica o livre-arbítrio? Essa questão é interessante também porque, na verdade, ele ficou quando a gente programou e decidiu que a gente passaria por determinadas provas. O que a gente chama de fatalidade nada mais é do que, via de regra, uma combinação que foi feita no plano espiritual para que eu passasse por isso ou por aquilo, porque aquelas coisas me ajudariam a depurar
a minha condição moral. Então, o que a gente vive hoje, principalmente algumas doenças, algumas coisas que a gente passa, o que a gente vive hoje nada mais é do que combinados que a gente fez na espiritualidade para que a gente pudesse estar hoje onde a gente está. É o que a gente poderia chamar de destino. E a gente poderíamos dizer que esse combinado é com a gente mesmo ou com uma situação externa? Na verdade, a gente tem a consciência, que a gente combinado seria isso, a gente tem a consciência de que houve algumas coisas que foram bastante sérias, bastante fortes, e a gente gostaria de ter a chance de consertar essas coisas. Então, a gente escolhe e a gente, quando eu falo combina, é porque há uma permissão da espiritualidade para que aconteça daquela forma. Da mesma forma, a gente pode também entender que existem situações que são compulsórias. Né? Quer dizer, você não tem tanta escolha. Você fala assim, olha, vai ser assim porque você, se não for assim, não vai ter jeito. Você não vai conseguir. Como até no caso das pessoas que se suicidam várias vezes Sim. e precisam vir num determinado momento. Lógico, elas têm consciência disso, mas antes, né, no plano espiritual, elas então concordam em vir em uma cama, numa situação que que seja muito difícil para elas cometer aquilo uma outra vez. Eu te pergunto ainda, determinismo e livre-arbítrio, eles coexistem? Quer dizer, ao mesmo instante, eu tenho, por exemplo, a liberdade no ato da escolha, mas há leis divinas que nos impõem uma situação de quê? De viver em harmonia com elas. Essas duas situações, elas existem ao mesmo tempo? Eu acho essa pergunta linda, porque essa pergunta, ela fala da misericórdia divina. Essa pergunta, ela fala da chance que a gente tem de fazer diferente toda hora, da chance que a gente tem de escolher de novo, de um outro jeito, de fazer de uma outra forma. Isso é misericórdia. Existe, sim, a gente vem para passar determinadas coisas, mas a gente começa a trabalhar tanto na gente e a gente começa a fazer aquilo que a gente ouve de Jesus, né? Que o amor cobre uma multidão de pecados, que aí a gente fica... Quer dizer, a opção é sempre nossa de viver bem. É sempre nossa de viver bem ou de viver melhor ou de viver mal. E eu acho isso lindo, porque isso é a justiça divina. A justiça dos homens, ela julga a gente pelo errado, e a justiça divina, ela julga a gente pelo errado, mas julga pelo certo. Então, a gente tem essa chance de fazer diferente, de viver melhor. E é comum dizer que existe uma distância enorme entre a justiça e a própria lei em si, porque nem tudo que é legal é moral. Então, quando a gente passa a perceber que a justiça divina, ela nos coloca pelo princípio da ação e reação, essa não é uma imposição por parte de Deus, mas é uma lei que nos coloca em condições de podermos viver em uma completa harmonia com as leis divinas. Quando nós, Flávia, não vivemos essa harmonia com essas leis divinas, o que pode acontecer com a gente nesse interim? De não estar em harmonia com as leis divinas? Quando a gente não está em harmonia com as leis divinas, a gente está fora do contexto para o qual a gente foi criado. E dessa forma, a gente sabe que a lei da ação e reação, ela serve para todo mundo. Toda vez que eu tomo uma atitude, eu tenho imediatamente a consequência daquilo comigo. Pode não ser uma consequência imediata de um fato que vai acontecer na mesma hora, mas a consequência daquela ação, ela já está comigo. E dessa forma, a gente vai entender que se a gente que está fora do contexto, existe um contexto, mas se sou eu que estou fora do contexto, eu tenho que tentar me adequar de alguma forma a viver nesse contexto de novo. Seja através de um cerceamento da minha liberdade, porque muitas vezes tem que acontecer para que a gente consiga, então, voltar a viver numa sociedade, cumprindo leis e tentando viver de uma forma moralmente aceita e moralmente boa, ou seja, eu esperando um pouco, de alguma forma, sendo cerceada dessa liberdade, para que eu entenda que as coisas não são exatamente sempre do jeito que eu quero. Sendo assim, eu te pergunto dentro da lei de ação e reação ainda. É o princípio de ação e reação que educa o uso de nossa liberdade? Não precisaria ser assim. Não precisaria ser assim, porque a gente conhece as leis. A lei, ela é clara. Não precisaria que fosse
eu tendo que ficar de castigo algumas vezes, ou eu tendo que ficar afastado algumas vezes para aprender algumas coisas. Sim. Mas nós somos infantis ainda, nós somos crianças espirituais, né? Então, nós temos muita bagagem primitiva ainda, né? De épocas que se manifestam através das nossas atitudes no dia a dia. Então, não precisaria ser assim. Mas quando precisa ser assim, como um bom pai, a gente, então, é levado a repensar, ao sofrimento, é levado por nós mesmos, né? Sim. A gente sofre porque tomou atitudes ruins, porque não prestou atenção em determinadas coisas. Então, fica mais fácil dessa forma, para nós, na nossa condição, entender que tudo que eu faço tem uma reação. Toda atitude que eu tomo tem uma consequência e eu sou responsável por ela. Flávia, é comum a gente ouvir falar também, na literatura espírita, a gente sempre lida com o termo causa e efeito. Causa e efeito, nós pensamos que causa e efeito está assentado em cima do princípio de ação e reação, que é a mesma coisa. Porque a gente passa a perceber que o princípio da ação e reação ele se aplica mais ao contexto da matéria, quer dizer, a parte puramente material. Porque a lei de causa e efeito, estando ela sentada em cima do princípio da ação e reação, em relação a nós, é um pouco diferenciado, porque a lei de ação e reação ela é instantânea. E ela é inversamente, quer dizer, é no sentido contrário, com a mesma ação. Com relação a nós, nossas atitudes, às vezes, nós gastamos várias reencarnações para ressarcir um mesmo débito. Emmanuel, na pergunta lá 98 do livro O Consolador, ele nos coloca que muitas vezes nós gastamos várias reencarnações sucessivamente para ressarcir um mesmo mal. Com isso, a gente passa a perceber de que Deus permite que a lei de ação e reação sobre nós, ela é suavizada, quer dizer, ela é branda, porque ela não vem com a mesma intensidade instantaneamente. Então, ela permite que a gente possa, dentro desse princípio de ação e reação, de forma gradativa, a cada nova reencarnação, você está sempre ressarcindo débitos, quer dizer, situações que você deixou pendente na existência passada. Então, com isso, eu te pergunto, nós temos uma liberdade, que já foi falada. Eu te pergunto, o que é liberdade em si? De maneira ampla, bem plena. Olha, pelo que o nosso intelecto é capaz de compreender, a gente entende que ser livre é ser, como a gente falou antes, como Jesus. A gente ainda está um pouco longe disso. Ou seja, você é livre quando você não tem mais que escolher, quando você não tem mais que pensar se isso é certo, se isso é errado, qual a consequência disso, qual a consequência daquilo, porque você já é puro amor. Então, você só vai agir no bem. Você é livre. Você está pronto. Você está pleno da lei, pleno de Jesus e pleno de amor. Aí você é livre. Muito bem. Mais uma pergunta. Existindo ganho de liberdade, à medida que fazemos bom uso do nosso livre-arbítrio, existe perda de liberdade também? Para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. Porque às vezes a gente repete tantas vezes no erro e comete tantas vezes a mesma injustiça, a mesma coisa ruim, que a espiritualidade fala, não, chega, agora nós vamos ter que dar uma parada para que essa pessoa tenha condições de entender que ela não pode mais continuar nesse erro, para que ela não se comprometa tanto nessa encarnação que ela tenha mais problemas numa outra. Porque aquilo que você falou, às vezes a gente não consegue, numa encarnação, reviver, consertar uma série de coisas, mas a gente consegue melhorar muitas delas. Mas acontece também da gente se prejudicar e se comprometer e de uma certa forma, ficar pior em alguns aspectos, e a espiritualidade enxergando isso e a paternidade divina sendo misericordiosa, fala assim, não, é preferível que essa encarnação termine, ou cerceada a liberdade dessa criatura, para que ela não se comprometa mais, para que não aconteça dela ficar mais comprometida com as leis e se prejudique mais. Então, por isso, a gente pode perder a liberdade. A liberdade. Neste caso, Flávia, em que nós somos seres livres em nossas atitudes, eu te pergunto, para a gente começar a finalizar, existe possibilidades de Deus nos darmos condições da gente poder
ressarcir um mesmo débito em situações assim, digamos assim, uma reencarnação imposta, quer dizer, uma reencarnação da qual que nós não teríamos tanta liberdade em fazer escolha ou não, há uma imposição da lei divina com relação a termos que passar por determinada situação reparadora? Claro, porque é justamente, uma vez até a gente estava assistindo uma palestra e estava se falando das doenças. As doenças que às vezes eram curáveis e outras eram incuráveis. E aí, eu lembro que alguém perguntou, assim, mas e as doenças que não têm cura? E a palestrista respondeu, elas são a cura. Então, existe sim, mas, como a gente falou antes também, existe a misericórdia divina que permite que, apesar de a gente ter concordado e acordado em vir para ressarcir, passando por determinadas situações, aquele débito ou, de alguma forma, melhorar determinadas situações, a gente conta também com a nossa condição de alguma forma, tentar evoluir e tentar viver e fazer aquilo de forma diferente. Porque é o nosso orgulho que nos prende e faz com que a gente evite de viver determinadas situações, evite de dar chances ao amor, evite de dar chances a um sorriso. É o nosso orgulho que nos prende. Flávia, estamos caminhando para a finalização deste programa. Você gostaria de deixar alguma concretização da ideia? Haveria uma mensagem que você gostaria de dirigir aos nossos telespectadores? Eu acho que a grande mensagem é a gente entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso pode parecer uma frase feita, mas é a pura verdade. E quando a gente entender isso, a gente vai ser livre e vai ser muito feliz. Muito bem. Flávia, te agradecemos mais pela essa presença maravilhosa neste programa, da sua participação, que levou essa mensagem aos nossos telespectadores. E desde já a gente sente muita alegria em poder contar com você aqui de outras vezes, na TV Candidez, no programa Espírita Nova Era, que estamos aí levando aos nossos telespectadores a mensagem espírita, a mensagem cristã. A todos vocês, amigos do Ideal Espírita, a todos vocês que nos assistem neste presente momento, os nossos sinceros agradecimentos pela coparticipação neste programa Espírita Nova Era, que todos vocês estejam hoje na posse da presença divina, da presença do Cristo, muita paz, muita alegria para todos vocês. Um bom dia para todos.